Boa tarde, eu sou o Guilherme e irei apresentar uma atividade de Sistema Operacional 1. Como pedido na atividade, eu devo criar um vídeo que demonstre e explique a criação de um container Docker com uma distro Linux pura, a ser escolhida no Docker Hub. O container deve ter um volume mapeado, e nesse volume deve ter um arquivo chamado texto.txt, com conteúdo gerado por você, e um comando docker run deve-se deve-se exibir o conteúdo do arquivo. Não se deve acessar o arquivo por dentro do container. O seguinte comando que eu usei para baixar a distro Linux pura foi docker run -dt ubuntu 20.04. Eu baixei a versão do Ubuntu 20.04 e esse -dt ele garante que quando o container for criado, ele já vai ficar ativo. Aqui, como vocês podem ver, logo depois que eu criei o container, eu coloquei o seguinte comando, docker ps-a, que é para ver tanto containers que estão ativos como containers que não estão ativos. Como vocês podem ver, o container que eu acabei de criar está ativo. Se você queira ver só containers que estão ativos, você só precisa colocar docps, somente isso. Então eu decidi renomear esse meu container para atividade pré-3. Então eu coloquei o seguinte comando, docker rename boring more, que é o nome do meu container atual, e eu queria que ele fosse chamado atividade pré-3. Eu fiz mais um docker ps-a para vocês verem que o meu container foi renomeado com sucesso. E depois eu entro no terminal do meu Ubuntu, que eu utilizo os seguintes comandos: docker exec -it, o nome do meu container, que é atividade pré-3, e bash. Esse "-it" vai garantir que o meu container seja executado. E aqui dentro do container Ubuntu, iremos ter que fazer algumas atualizações do repositório do container. Então você irá colocar os seguintes comandos: apt update. Essa atualização é em questão de segundos. E depois vamos instalar o vim, que é onde iremos realizar as nossas atividades. Então você vai colocar o seguinte comando: apt-get install vim. Ele vai te pedir uma permissão para continuar e você vai dar essa permissão. Em questão de segundos, esse vim também está instalado. Agora, como na atividade também pede para eu fazer um volume mapeado do arquivo, então eu vou entrar em uma pasta temp e é dentro dessa pasta temp que eu vou fazer o meu arquivo texto.txt. Antes de eu fazer esse arquivo, eu vou explicar melhor o que é esse volume mapeado, que nada mais é do que fazer com que o volume mapeado seja uma relação entre máquina hospedeira e máquina do container, fazendo assim com que eu consiga acessar pela máquina hospedeira os arquivos que eu criei dentro do container. Então agora eu vou entrar no vim, que eu vou dar um nome a esse meu arquivo, que vai ser texto.txt, como é pedido na atividade. A área do vim, como vocês podem ver, é essa, e para eu colocar dados, mensagens, textos, códigos nela, eu tenho que clicar no botão I para ser liberado para começar a escrever nela. Eu coloquei uma frase simples, como é pedido no texto um arquivo texto.txt, então mais nada do que isso. Então eu coloquei atividade pré-3 de sistema operacional concluída com sucesso. Para salvar, primeiro eu tenho que clicar no botão ESC e logo depois eu tenho que clicar em dois pontos W exclamação. Isso vai garantir que seu arquivo seja salvo com sucesso. E para sair do vim, você deve clicar em dois pontos Q e dar Enter. Isso vai fazer com que você saia com segurança do vim, sem que você
prejudique o seu arquivo criado. Aqui, como vocês podem ver, eu voltei para o terminal do Ubuntu na pasta temp. E para sair do terminal do Ubuntu, vai fazer os seguintes comandos: Ctrl P e Ctrl Q. Isso vai fazer com que eu volte para a máquina hospedeira. Agora, eu vou mostrar para vocês o, o volume mapeado, como ele funcionou. Então, eu vou digitar os seguintes comandos: docker exec -it, atividade, que é o nome do meu container, ls espaço barra temp. Esse ls ele vai mostrar todos os arquivos que estão listados na minha pasta temp. Então, como eu criei o texto.txt dentro da pasta temp no terminal do Ubuntu, então ele irá aparecer. Como eu só criei esse arquivo, então só vai aparecer o texto.txt. Como vocês podem ver, foi igual eu disse, somente um arquivo. Agora eu irei executar esse arquivo fora do terminal do Ubuntu. Eu vou executar na máquina hospedeira. Eu vou utilizar os seguintes comandos: docker exec -it, atividade pré-3, que é o nome do meu container. O cat, ele que vai chamar o arquivo texto.txt, ele que irá executar o arquivo .txt, ele vai mostrar o que contém nele. A pasta temp, que é onde o arquivo texto.txt está armazenado, e o arquivo que eu quero que ele seja executado pelo cat. Então vai ficar assim: docker exec -it, atividade pré-3, cat espaço barra temp barra texto.txt. E aqui é a mensagem que eu criei no VIM dentro do terminal Ubuntu na pasta temp. Atividade pré-P3 de sistema operacional concluída com sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar no comentário do vídeo um link para o meu GitHub com os comandos na mesma ordem que eu fiz. A minha máquina ela não aguenta fazer o gravamento de tela, então eu tive que tirar print para fazer esse vídeo. Se vocês quiserem pegar o documento Word, ele está na mesma ordem que eu fiz esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e essa foi a minha apresentação.